Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem, da parte de linguagens e códigos, que, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível fácil de resolução. Uma questão como esta, a grande vantagem tem o candidato que sacar primeiro o gabarito, porque esse candidato vai ter mais tempo para resolver questões mais difíceis. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2022. Ora, sempre que surge uma nova técnica, ela quer demonstrar que revogará as regras e coerções que presidiram o nascimento de todas as outras invenções do passado. Ela se pretende orgulhosa e única, como se a nova técnica cariasse por ela, automaticamente para seus usuários, uma propensão natural a fazer economia de qualquer aprendizagem, como se ela se preparasse para varrer tudo que a precedeu, ao mesmo tempo transformando em analfabetos todos que ousassem repeli-la. Fui testemunha dessa mudança ao longo de toda a minha vida, ao passo que, na realidade, é ao contrário que acontece. Cada nova técnica exige uma longa iniciação numa nova linguagem, ainda mais longa na medida em que nosso espírito é formatado pela utilização das linguagens que precederam o nascimento da recém-chegada. O texto mostra que, quando a sociedade promove o desenvolvimento de uma nova técnica, o que mais impacta seus usuários é a dificuldade na apropriação da nova linguagem, b, valorização da utilização da nova tecnologia, c, recorrência das mudanças tecnológicas, d, suplantação imediata dos conhecimentos prévios, e, rapidez no aprendizado do manuseio de novas invenções. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra A. A pergunta do enunciado é, segundo o texto, quando uma sociedade desenvolve uma nova técnica, o que mais impacta seus usuários? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, a fase em que, de acordo com um método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Quando você chegar nessa questão, vai ler o texto e perceber o sentido de mostrar o que acontece quando uma nova técnica surge. Obriga os usuários acostumados com uma técnica antiga a aprender a técnica que acabou de surgir. Do contrário, esses usuários se tornam, de certa forma, analfabetos. No segundo parágrafo, o trecho destacado em vermelho, de certa forma, resume o texto. A nova técnica surge e obriga o usuário da técnica antiga a reformatar, como diz o texto, tudo que ele já sabia. Isso já dá para se perceber depois da primeira leitura do texto. Então vejam que a alternativa A funciona perfeitamente como resposta à pergunta do enunciado, porque o trecho que está em vermelho expõe exatamente o que está nessa alternativa. O espírito ser formatado pela formação das linguagens anteriores. Isso está no sentido de estar acostumado com a linguagem antiga. Ou seja, essa adaptação é o que mais impacta os usuários, pelo menos de acordo com o texto. Se a iniciação na nova técnica é longa, logo essa é a grande dificuldade dos usuários. Isso dá para se perceber depois da primeira leitura do texto. Só que a fase de pré-leitura é um momento em que o candidato tem nessa questão apenas uma das que ele tem que ler para avaliar o grau de dificuldade. Então é aceitável que depois ele queira reler o texto para ter certeza do gabarito. O que o nosso método propõe para uma ocasião como essa é que o candidato coloque uma seta ao lado da alternativa que ele julgue ser a resposta correta. E aí mais tarde, quando chegar o momento de resolver mesmo a questão,
ele vai reler o texto e perceber que essa alternativa A, de fato, é a única que responde corretamente à pergunta do enunciado. Nenhuma das outras alternativas funciona como resposta à pergunta do enunciado. E nem vale a pena a gente avaliar quais são os erros das outras alternativas. O máximo que vale a pena é reler o texto quantas vezes for preciso para perceber que a alternativa A é a única que responde corretamente à pergunta do enunciado. Bem, na aula de quarta-feira passada, nós comentamos uma questão que tinha de fato um nível difícil de resolução, exigindo uma leitura cuidadosa do texto, até para evitar que o candidato caísse numa das armadilhas. Para tanto, o ideal é que o candidato disponha de uma fase de revisão, mas, de acordo com o nosso método, ele só vai dispor dessa fase se ele chegar no final da fase de resolução das questões fáceis, dispondo de tempo suficiente. Com isso, questões como essa que nós comentamos nessa videoaula não podem demandar muito tempo. O ideal é o candidato sacar o gabarito quanto antes. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudos de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais, nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.